no argumento dele, no modo como ele constrói o argumento no livro, ele aproxima essa ideia de que somos egoístas por natureza, que seria uma visão derivada do Hobbes, né, para alguma coisa ligada à maldade, né? E o que ele está falando, portanto, é o seguinte, quer dizer, nós, de alguma maneira, escolhemos essa resposta. Quer dizer, nós escolhemos essa resposta por uma série de, enfim, questões que podem ter sido políticas, podem ter sido ideológicas. Eu acho muito interessante quando ele fala da ciência econômica. Eu sou um historiador econômico, eu lido bastante no meu cotidiano, tanto de aulas, quanto de leituras, quanto de pesquisa, com os princípios da ciência econômica, embora eu seja um historiador. E a ciência econômica, de fato, a ciência econômica contemporânea, enfim, quando ela se confirma como ciência, ela de fato tem como pressuposto esse egoísmo, né? Dos indivíduos. Os homens são egoístas, os homens são competitivos. Né, quer dizer, e essa competição é movida um pouco por esse egoísmo que é natural. Né? Então, ele está dialogando com coisas muito sérias quando ele fala disso, porque no final das contas o que ele está falando é: olha, a economia está errada. Nós não somos egoístas por natureza, nós não somos maus por natureza, nós não somos competitivos por natureza. Quer dizer, o estudo da pré-história, quando a gente faz isso de verdade, nos revela isso. Que nós não somos assim. Que nós somos bons, como Rousseau falava. Né? Mas que, para legitimar uma série de saberes e instituições, nós acabamos dando uma hierarquia a essa perspectiva de que diz que a nossa natureza é má, a nossa natureza é egoísta, a nossa natureza é violenta, para que essas perspectivas se justificassem, ou para que esses saberes se justificassem. Né? Como, por exemplo, a ciência econômica, como, por exemplo, a estrutura de poder de Estado, né? Como uma série de outras regras e instituições que nós criamos ao longo do tempo. Então é bastante perigoso quando ele fala disso, porque e acho que ele acerta nesse sentido, porque ele toca num ponto sensível de maneira bastante interessante. Quer dizer, talvez a gente esteja fazendo isso, reforçando esse nosso olhar, porque ao escolhermos contar a nossa história a partir dessa premissa de que nós somos maus por natureza, nós construímos uma história que é coerente com esse nosso princípio que está errado. E ao construirmos essa nossa história, nós treinamos a nossa vista, nós treinamos o nosso olhar para enxergar na sociedade, nas pessoas, aquilo que confirma o que as nossas regras, os princípios das nossas próprias regras. E aí, do ponto de vista social, não só do ponto de vista intelectual, do ponto de vista científico, isso pode ser um viés, né? Quer dizer, no final das contas, o que ele está falando, olha, é um viés nosso que foi sendo confirmado ao longo do tempo, a partir da nossa resposta que nós demos em algum momento, falando que a natureza de fato era má, e aí nós construímos a partir disso um viés, que a gente fica olhando para a sociedade para confirmar, que é um pouco a ideia do nocebo, né? E a gente faz isso na sociedade. Quer dizer, a gente olha para a sociedade dessa forma, a gente olha para os nossos problemas dessa forma. E aí a mídia reproduz, os filmes reproduzem, a escola reproduz, os livros reproduzem, embora eu acho que ele exagera, talvez na Holanda o sistema educacional reproduza, mas no Brasil eu conheço bem o sistema educacional, ele não reproduz tanto assim. Mas o nosso sistema educacional é mais simpático à perspectiva do Rousseau, mas ele não conhece certamente o sistema educacional do Brasil. Mas, de qualquer modo, eu entendo quando ele fala: olha, nós reproduzimos isso institucionalmente, seja no Uhum. modo como a gente organiza nossas leis, seja no modo como a gente organiza nossas escolas, seja no modo como a mídia se comporta, seja no modo como a igreja se comporta, enfim, as igrejas, portanto, de maneira institucional. Isso para dar um molhinho aqui final a essa questão do nocebo, Júlio, que eu acho que é a parte muito importante do livro dele, é um problema social isso, né? Quer dizer, para ser muito objetivo, numa linguagem um pouco agressiva, mas um pouco também informal, como ele usa no texto, uma linguagem informal, é como se nós definíssemos de antemão, quer dizer, que numa analogia que eu estou fazendo, quer dizer, o quanto que a reprodução, a derivação dessa ideia, né, desse nocebo ao longo do tempo, nos leva a essa situação, é como se nós reproduzíssemos ao longo do tempo que pessoas que revelam alguma característica que possa ser associada a essa maldade intrínseca humana, são pessoas incapazes de avançar no nosso processo civilizatório.
porque o nosso processo civilizatório, nessa perspectiva, seria domesticar essa nossa natureza humana. E algumas pessoas, então, teriam dificuldade de fazer isso. Tanto a questão da violência, do crime, mas principalmente de oportunidades econômicas e sociais.